leitores, eu sou a Isabela do Livro para os Outros, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Dessa vez o vlog vai ser um pouquinho diferente porque, em vez de estar lendo, eu estarei ouvindo um audiolivro. Para quem ainda não sabe, o Audible, que é o sistema de como se fosse o Kindle Unlimited, né? Então para você ficar ali ouvindo, né, audiolivros. Então por um preço lá de assinatura, que é R$20 por mês, você tem acesso a um catálogo de milhares de audiolivros, que variam de diversos gêneros, podcasts e também audiolivros, enfim, vários ali conteúdos em áudio. Tem livros em inglês, tem livros em português, tem livros em outros idiomas também. O conteúdo é bem diversificado. E para quem tem o Prime, o Amazon Prime, você tem direito para testar o Audible por um mês de graça sem pagar nada. E eu, como sou Prime, fui lá testar. Gostei muito da ferramenta, então hoje eu vim trazer aqui para vocês um vlog ouvindo um livro no Audible. O livro que eu escolhi aqui pra gente ouvir juntos é um livro, na verdade é uma trilogia, que eu já fiquei muito curiosa, já vi muitas resenhas positivas sobre esses livros e finalmente chegou a hora de eu ler, né, no caso, ouvir esses livros. A trilogia completa está disponível de forma gratuita, a versão em português no Audible, que é o livro Pássaro e Serpente. E nesse livro a gente vai acompanhar dois personagens. A Louise, que ela é uma bruxa, né? Então é uma fantasia ali com bruxas. E ela foge ali, ela tem que fugir do seu clã, acontece alguma situação ali em que ela tem que fugir do seu clã. Mas a Louise, ela não dá sorte, porque ela foge do seu clã e ela vai parar justamente numa cidade em que as bruxas são caçadas e temidas. E é aí que entra o nosso segundo personagem, que é o Reid. O Reid, ele vive ali, bem extremista, contra as bruxas, por uma tradição ali familiar. Então ele persegue, caça e queima as bruxas. E ele realmente acredita em todo esse mantra de ser contra as bruxas. Então eu já percebi que Reid e Lou serão ali inimigos. E pela sinopse, acontece alguma coisa entre Reid e Louise em que é um escândalo público, enfim, algo ali bem polêmico, e os dois são forçados a uma situação inimaginável, o casamento. Então assim, vai ser um livro cheio de treta, entendeu? Enemy to Lovers, que eu adoro. Então eu estou ansiosa para esse livro. O áudio, ele tem 15 horas e 34 minutos, mas geralmente áudio em português eu estou conseguindo ouvir numa velocidade um pouco maior, né? Geralmente 1,5 vezes, sabe? Então, acaba que esse tempo diminui bastante. Mas vamos lá começar essa leitura. Não sei se eu vou gostar, mas eu vejo muita coisa boa sobre esse livro e chegou a hora de matar a curiosidade. E como tem no Audible, eu não poderia perder essa oportunidade. Então vem comigo ouvir esse livro. Leves, mais do que os meus, mais erráticos, porém, menos comedidos. Foquei-me neles, e o estrondo em meus ouvidos foi gradualmente se acalmando. Podia ouvir o administrador do teatro e a polícia agora, tentando acalmar a multidão. Então, gente, cheguei na parte 2 do livro. Agora eu estou em 12 horas e 16 minutos restantes pra finalizar esse audiobook. Então, assim, a parte 1 não foi muito grande, né? Porque eram 15 horas, então foram ali mais ou menos 3 horas de leitura. Mas a parte 1 foi mais ou menos pra acontecer a parte da sinopse, né? Então, aquela sinopse que eu comentei com vocês, de que iriam ser dois personagens, o Reid e a Lou, e que a Lou, né, ia se meter em enrascada e ali ia ser obrigada a casar com o Reid.
Então foi basicamente isso que aconteceu nessa primeira parte. Os capítulos, eles foram intercalados entre a Lu e o Reid. E no começo, eu acho que foram tipo 2, 3 capítulos só da Lu, e depois que o Reid foi introduzido na história. E depois disso, praticamente foi um capítulo de um e um capítulo do outro. Foi bem intercalado entre os dois. E o que me surpreendeu é que, assim, geralmente em livros, em audiobooks, né, apenas uma pessoa narra. Então, se for mulher que vai fazer ali a protagonista principal do livro, ela também vai narrar os coadjuvantes que por acaso venham ali trazer uma narrativa específica no livro. E nesse livro eu me surpreendi porque não é a mesma, né, a narradora da Lu que vai fazer o Reid. Então nós temos outro narrador masculino para fazer o Reid nesse livro. Então assim, eu achei muito, muito legal, porque nós realmente temos ali duas vozes para fazer essa história e eu achei genial, assim. A narração dos dois é muito incrível, muito boa. Eles introduzem, assim, realmente interpretam, né, o personagem muito, muito bem. E no livro nós temos algumas palavras, algumas frases, assim, em francês. E eu achei muito legal que os narradores mantiveram aí e foram ali falando francês ali em algumas partes do livro. Principalmente em partes de xingamento, e eu achei isso maravilhoso, morri de dar risada. Então eu gostei bastante desses primeiros capítulos, eu achei que mostrou ali um pouco do que ia acontecer, de como eram os dois personagens, né, ali pra gente conhecer um pouquinho melhor eles e realmente ali ficar interessado pra realmente adentrar ali nessa aventura com Lu e Reid. Que são dois extremos, né? A Lu é uma bruxa e o Reid é um caçador de bruxas. O que aconteceu nesta primeira parte? Conhecemos então a Lu. A Lu ela é uma jovem bruxa e ela está nessa cidade ali meio que sem ter um coven pra ela, né? Ela fugiu do coven dela, então ela tá ali meio que sozinha mesmo. Porém ela tem uma amizade ali. E ela basicamente vive realmente fazendo ali pequenos roubos ali e tal, usando um pouco da magia também pra ajudar nesses roubos, pra conseguir pagar ali certas pessoas que ajudam ela. E é então, minha gente, que o livro, assim, no primeiro capítulo do livro, ela decide fazer um roubo a uma casa pra roubar um anel. E porque esse anel faz parte de um contrato que ela fez com uma mulher lá pra pagar a mulher. E aí esse anel, tipo, é a última coisa, assim, sabe? Enquanto ela não der esse anel, ela realmente não termina a dívida dela. Então ela precisa fazer esse roubo, ela precisa roubar este anel nessa casa. Ela tem um humano que é rico, assim, né, de uma família rica, e ela fica ali se aproveitando um pouco dele também, e ele também se aproveita dela, da magia dela e tal, e também aproveita pra roubar junto com ela, ajudar ela nos crimes. É então que os três vão ali roubar a casa. Eles montam todo um plano pra entrar na casa escondido, enquanto os moradores não estão lá, e roubar o anel. Que é justamente a amiga dela, a bruxa, e o Sebastian. Porém, minha gente, os caras lá, comparsas dessa mulher em que a Lu tem essa dívida, eles denunciam pros chancelares, os guardas ali que caçam as bruxas. Eles denunciam a Lu e, enfim, né, denunciam esse crime falando que, nossa, vai ter uma bruxa ali na casa tal roubando. E quando os guardas vão lá, eles interrompem esse assalto, né, esse roubo. Porém, eles só percebem que a colega de Lu, ela é bruxa. Eles percebem ali toda a mudança do cheiro, do ambiente, né, e tal, que ele tem magia, só que eles só percebem da amiga da Lu. Então, assim, na teoria, enquanto toda a confusão tá acontecendo, eles estão tentando capturar a Lu e o Sebastian, os dois são humanos. Sebastian é capturado, a Lu consegue fugir, assim, escalando a casa, e ela usa magia pra ficar invisível, então os guardas não sabem pra onde ela foi, e quando eles olham, o Sebastian também não está lá. É claro que ela usou magia, mas pra eles, assim, não ficou óbvio. Então eles realmente não tinham noção de que ela era bruxa, mas ela usou magia pra fugir, e a colega lá da Lu também fugiu. Então os três foram foragidos, e os guardas não têm a mínima noção de onde eles estão. Porém, a Lu, ela foi identificada porque o Sebastian gritou o nome dela. Burrice de homem, né? Então os guardas sabiam o nome da Lu. E ela se escondeu. A amiga dela foi pro coven, que é dela mesmo, e pra receber proteção do coven. Mas a Lu, como não tem coven, ela ficou ali sozinha mesmo, se escondendo no teatro. É então que o bispo, ele vai até o teatro pra fazer uma proposta pra Lu. Ele diz que toda essa situação que aconteceu, né, foi meio que um tapa na cara de todos os guardas ali, né, que caçam as bruxas.
Principalmente na cara do Raid, porque ele é ali como se fosse o sargento ali da guarda, né? Então ele realmente tem um posto muito alto ali e isso acabou tirando a reputação, né? Ele colocando em risco a reputação dos guardas e fazendo graça deles. E a única forma de consertar isso é fingir que Lu e Raid já eram casados. É bem história de livro, né? Só faz sentido livro, gente. Então, assim, a Lu não tem opção. Porque ela é bruxa, eles não sabem que ela é bruxa. Então, não tem como ela recusar, porque senão ela ia pra cadeia por roubo. E que seria muito perigoso, porque ela poderia descobrir que ela é bruxa, enfim, e queimar ela. E se ela casasse com o Raid, ela estaria segura, porque o Raid é um caçador de bruxas, tipo, quem queria ousar tocar a mão nela, entendeu? Então, ela começa a pensar que apesar de ser toda uma situação bem ruim, que ela não escolheu, ela não quer casar com ninguém e tudo mais, ainda assim ela pode tirar um pouco de proveito dessa situação. Então, sem escolha, ela acaba aceitando. E o Raid, qual é a opinião dele sobre a Lu, né? Ele não sabe que ela é bruxa, ele acha ela muito bonita, uma mulher muito bonita e tal, só que por ela ter ali comportamentos que não são classificados pra época como comportamentos de mulher, né? Uma mulher assim, bem comportada e da casa, ele acha ela meio profana. Ele também não quer casar, porque ele sabe que muitos outros guardas que casaram acabaram abandonando o posto pra realmente cuidar da família e ficar ali mais próximo da família. Então ele tem um pouco de receio nessa questão de casamento, porque ele acredita muito na doutrina ali da igreja e ele quer seguir tudo aquilo e não quer que nada interfira esse caminho dele. Então ele fica ali um pouco receoso em relação ao casamento, mas é uma decisão do bispo, né? Então ele tem que seguir, porque senão o bispo vai tirar ele da função dele e não é isso que ele quer. E é assim que terminamos o último capítulo da primeira parte com o casamento dos dois, que foi uma cena bem engraçada. Em relação aos personagens, né, eu gostei bastante da Lu, porque eu achei, assim, quando eu li a sinopse, apesar da sinopse falar ali um pouco que ela é meio destemida, eu achei que ela fosse ser um pouco mais, assim, de abaixar a cabeça pras pessoas, assim, um pouco mais tímida. E na verdade não, a Lu ela é bem desafiadora, ela bate de frente com os outros, sabe? Assim, ela é bem independente, ela faz as coisas e não fica esperando nada de ninguém. Eu gostei bastante desse jeito dela, bem desafiadora, bem assim, independente. O Raid, apesar de ele caçar ali bruxas e ser do lado extremo, né, da história, né, desses dois pontos, ele não é tipo um babaca, sabe? Ele acredita realmente ali em purificar, em livrar o mundo das bruxas e tudo mais, mas ele não é do tipo cheio de ódio e tal, tipo o Termin de Jovens de Elite, sabe? Ele não chega a ser nesse nível. Ele realmente acredita ali em purificar o mundo, em livrar o mundo das bruxas, ele acha que as bruxas são os piores seres do mundo, mas ele não tem tanto esse ódio no coração e tanto essa coisa assim de que realmente querer matar todas as bruxas que existem, sabe? Ele acredita no trabalho dele, ele tem fé no que ele faz, mas não é com ódio, não é assim com raiva, nem com questão de vingança, sabe? O que isso ajuda quando ele descobrir que a Lu é uma bruxa, né? E é isso, gente. Eu gostei bastante dessa primeira parte, eu ouvi muito rápido assim, acho que foi 2 dias eu ouvi a primeira parte. Eu gosto muito de ouvir o audiobook enquanto eu estou dirigindo, porque eu consigo conectar ele no Bluetooth do carro. Então, como são 40 minutos todos os dias indo e voltando pro trabalho, é bastante tempo, né? Então eu consigo ouvir bastante do audiobook e adianta bastante a minha leitura, né? Nessas horas que eu não posso ler mesmo, né? E eu tô curiosa aí pra continuar essa história e saber o que vai acontecer, até porque são 3 livros e agora eu fiquei me perguntando o que vai acontecer nesse mundo, o que vai acontecer com os dois pra render história pros 3 livros. Então eu realmente tô instigada, tô interessada em continuar a leitura e vamos ver o que vai acontecer nessa segunda parte. O que esta criatura queria com você? Incapaz de suportar aquele olhar, desviei o rosto dele, de Estelle, daquela cena saída de pesadelos, e voltei para as estrelas. Sua luz estava fraca aquela noite, recusando-se a brilhar para mim. Acusadoras. Após um longo momento, me forcei a responder. Lágrimas reluziam em minhas bochechas. Ela me queria morta. Ele me observou por outro longo instante, antes de jogar o corpo mole de Estelle sobre o ombro. O que vai fazer com ela? Perguntei amedrontada. É uma bruxa. Então, meus queridos leitores, cheguei na metade da segunda parte do livro.
Estou atualmente, faltam 6 horas e 5 minutos para encerrar este livro, esse audiobook. Estou no capítulo Tempo de Seguir em Frente, que é narrado pelo Rage, e é justamente na metade mesmo da segunda parte, né? Essa segunda parte é um pouco grande, em comparação com a terceira e com a primeira. Então é a maior parte do livro. Então praticamente eu já passei da metade, né, do áudio, assim, né? Porque o livro tinha 15 horas, se eu não me engano, no começo. Então eu já passei da metade do livro. E essa segunda parte do livro, ela é muito focada na adaptação da Lu morando com o Rage, né, sendo ele esposa do Rage. A Lu, ela vai morar junto com o Rage no dormitório dos Chasers, que ficam ali numa torre. E essa torre não fica só apenas ali, o dormitório dos Chasers, da guarda, como também ali sala de reuniões, sala de treinamento e também nos andares superiores uma enfermaria, que a Lu fica bem curiosa dessa enfermaria. O Rage ainda não confia na Lu, acha ela, tipo, muito depravada, queria que ela fosse realmente ali uma mulher, realmente ali obediente e tal, mais feminina, e a Lu não, tipo, ela não é assim, ela fala o que dá na telha, ia falar algumas coisas assim pra incomodar mesmo o Rage e outros guardas, enfim, ela é bem desafiadora. Isso causa certo desconforto no Rage. Então eles ainda estão assim, se estranhando, entendeu? Assim, meio querendo ficar longe um do outro. Porém o Rage, a partir do momento em que eles realmente ali vão se casar, ele fica muito protetor com a Lu. Então assim, se alguém quiser encostar um fio de cabelo na Lu, vai sofrer as consequências do Rage. Então ele fica super protetor com ela, mas ao mesmo tempo ele não consegue ali se conectar com a Lu, porque ele fica com toda essa ideia de como a mulher tem que ser pra ele, e a Lu não é essa mulher que ele tem em mente. E como a Lu desafia muito ele fica ali muito irritado com toda a situação. Então, ele também tem medo da Lu fugir. E ele pega um Chaser muito jovem, o Anselmo, pra ficar como guarda-costas da Lu. E a Lu, o que ela faz? Ela convence o Anselmo a levar ela lá na enfermaria pra ela descobrir o que tem nessa enfermaria. É então que ela percebe que na enfermaria tem ali um cheiro, assim, muito característico de magia, um cheiro doce, enjoativo. E ela percebe que nessa enfermaria eles colocam as vítimas das bruxas. Quando as bruxas usam magia, as suas vítimas ficam enlouquecidas, assim, e muitas vezes começam ali a ter muitos efeitos colaterais da magia. E morrem apenas dias depois, assim, realmente enlouquecidas e tudo mais. E os padres estão mantendo essas vítimas na enfermaria, na verdade, fazendo uma pesquisa, porque eles acham que eles vão encontrar um antídoto para tudo isso. A Lu se sente horrorizada com toda essa situação, porém é algo bom, porque como ali tem muita magia das próprias vítimas, se ela utilizar magia, se ela fizer pequenos feitiços, vai acabar passando desapercebido, ninguém vai perceber porque ali já tem muita magia. E não só isso, como também ela encontra a Coco. E a Coco se infiltrou ali na torre pra resgatar a Lu. Mas a Lu fala pra ela que ali ela tá muito bem protegida, que o Rage vai proteger ela e que ela tem que ali fugir de uma grande ameaça. Então ali é o melhor lugar pra ela se esconder e também praticar a magia dela. A Coco então fica na torre pra ajudar a Lu ali a praticar a magia e fugir de quem quer que esteja vindo. A Lu, gente, ela é muito misteriosa sobre o passado dela. Tá, então a gente não tem nem muita informação por que ela fugiu do coven dela, enfim, ela ali é bem misteriosa, apenas falando que morou na rua por muito tempo, né, até realmente encontrar ali a Coco e acabar se situando ali na cidade em que ela está. Mas a Lu acaba revelando que, na verdade, ela tá se escondendo da mãe dela. Aparentemente, algo muito ruim aconteceu em relação à mãe dela e ela teve que fugir do coven. E uma senhora que era quem ia receber o dinheiro da Coco e da Lu avisa a Lu que ela está vindo. É aí mesmo que Lu decide ficar na torre e acha que realmente ali é o melhor lugar pra ela se esconder. No último capítulo que eu ouvi, Lu e Rage tinham ido até um teatro assistir uma peça, porém, uma peça não, é como se fosse um circo. Porém, uma das pessoas que estão ali se apresentando, a Lu reconhece essa pessoa como sendo uma pessoa do seu passado, do seu antigo coven. Ela então fica desesperada para sair do lugar para não ser reconhecida, porém o Rage percebe todo esse desespero e esse medo da Lu e ele entra no modo protetivo. Então ele fica tipo, o que está acontecendo? Aonde está essa ameaça? No meio da Lu ali tentando sair desapercebida e o Rage confuso, essa pessoa em que a Lu reconheceu aparece e reconhece a Lu.
É então que o Raid realmente entra ali no modo protetivo e faz essa pessoa, essa jovem bruxa, ficar inconsciente. E ele percebe que ela é bruxa porque a bruxa tenta matar o Raid com magia. Então ele fica tipo, precisamos matar essa bruxa. Então no dia seguinte, a jovem bruxa é condenada à execução. Porém, culpa corrói a Lu. A Lu fica ali se sentindo uma traidora. Porque se não fosse ela, Raid não tinha descoberto que essa jovem ali que a Lu conhecia era uma bruxa. E ela não teria sido executada. A Lu passa mal com toda essa situação. E assim, o Raid, o Anselmo, várias pessoas ficam ali, tipo, super preocupadas com ela. E é muito fofo, porque é um momento ali de vulnerabilidade da Lu, em que temos ali o estreitamento dos laços de Raid com a Lu e também de Anselmo com a Lu. E ela até chega ali a comentar um pouco com eles de que, tipo, ela se sentia mal com tudo o que tinha acontecido. E eles falam, bom, mas ela era uma bruxa, né? Ela merecia isso. E a Lu rebate falando, nem toda bruxa é má. Essa amizade com o Anselmo era algo que eu não vi acontecendo, assim, eu achei bem legal essa autora introduzir isto, porque além da Lu se relacionar com o Raid, eu achei interessante ter ali um outro personagem que fosse realmente trazer essa amizade, essa confiabilidade para a Lu. Então eu achei bem interessante ela desenvolver esse relacionamento dos dois, não ficar em uma situação apenas da Lu usando o Anselmo para descobrir coisas da torre, mas realmente desenvolver esse relacionamento para uma amizade e também fazer com que Anselmo se questione: será que todas as bruxas são más? Eu sei que isso pra Raid vai ser bem mais complicado, porque ele realmente é um bardo, ele realmente já matou outras criaturas, né, além de bruxas, então é muito mais enraizado no Raid. Sei que vai ser uma trajetória, uma jornada pra ele muito mais complicada, mas pro Anselmo, como ele é novo ainda nesse mundo, talvez seja algo mais fácil pra Lu. E eu tô aqui curiosa pra saber o que aconteceu no coven antigo dela. Então assim, estou muito animada com essa leitura. Né, no último update que eu fiz pra vocês, estavam me perguntando o que aconteceu nessa história, porque são 3 livros, né, então qual seria a história desses 3 livros, e eu acho que vai ser essa. Então tô animada ainda, porque ainda tem alguns mistérios em mente, e eu não estou muito prevendo a história realmente tá me surpreendendo bastante. Mas o conceito que a voz vai aparecer não leva. Nada mais saber. Sempre tem alguma coisa. Cheguei na parte 3 deste audiolivro. Gente, o último capítulo, assim, da segunda parte foi muito tenso. Eu queria ter gravado pra vocês sem começar a parte 3, mas eu não consegui, porque, assim, realmente foi uma parte muito tensa da história. Foi uma reviravolta muito grande no livro, então, assim, eu acabei continuando e só agora eu vim gravar aqui pra vocês esse update. Eu tô no 6º capítulo da parte 3, que é quase a metade da parte, porque assim, eu não me aguentei realmente, a história tava assim no ápice. E neste momento falta 1h e 59 minutos pra eu terminar esta leitura. Então realmente ali as últimas 100 páginas do livro praticamente. E o que podemos dizer que aconteceu nessa segunda parte, nesse final, né, da segunda parte, foram mais situações mesmo pra aproximar a Lu de outros personagens secundários e também do Raid. Então foram situações pra criar essa confiança na Lu, né, de outros personagens com a Lu e também da Lu com esses novos personagens, né, o Anselmo, o Raid, enfim. O desenvolvimento em si da história, assim, do passado da Lu, do passado do Raid, assim, realmente ali meio que o foco, né, da trama foi um pouco deixada de lado e focado mais realmente nas relações ali de Lu com os outros personagens, pra que realmente a gente pudesse ter um pouco mais de sentimento, né, senão, tipo, a bomba ia explodir e ninguém ia estar ligando porque ninguém tem um sentimento ali de apreço pela Lu. Mas no último capítulo da segunda parte, temos uma grande reviravolta, né? A Lu tinha falado ali, né, tinha recebido informações dizendo que a mãe dela estaria muito próximo dela, e o que causa medo nela, né? Aparentemente tem uma história sobre isso, mas que ainda o leitor não é apresentado totalmente essa história. E aí, nesse último capítulo, a mãe dela aparece, mas assim, publicamente, faz um show e também uma revelação sobre o bispo. O bispo que fez com que ela casasse com o Raid, que foi ele quase um pai pro Raid. É uma revelação, assim, que deixa todo mundo surpreso. Nada mais é do que a Lu, ela é filha do bispo.
E é aí que tudo faz sentido, entendeu? Faz sentido por que o bispo ficou tão obcecado em fazer com que a Lu casasse com o Reid e não realmente punisse a mulher, né? Porque aparentemente ele queria proteger a Lu e nada melhor do que proteger a sua filha bruxa numa torre. Mas assim, eu não sei até que ponto ele realmente queria proteger a Lua, né? Ainda essa questão não foi muito elucidada até o momento. Mas temos essa revelação. E é aí, meus queridos, que tudo muda. Por quê? Reid e Anselmo tem ali essa grande revelação de que Lu é filha de uma bruxa e filha do bispo. Então a probabilidade dela ser uma bruxa é tipo quase 100%. Se não bastasse tudo isso, nesse show, assim, no final do show, acontece uma grande confusão, os Chessers tentando matar as bruxas, tentando capturar as bruxas, enfim, e a Lu foge. Uma bruxa persegue a Lu e numa batalha ela acaba usando seus poderes pra tentar fazer com que a bruxa não matasse o Reid nem Anselmo. Então os dois realmente têm a confirmação de que Lu é sim uma bruxa. Reid tá assim super confuso com tudo que tá acontecendo, porque além da mulher ali que ele começou a criar sentimentos, é uma bruxa, é algo que ele abomina. O homem que foi de inspiração pra ele, o bispo, realmente ele cometeu um ato pecaminoso. Então ele fica ali bem confuso sobre os sentimentos dele e ele dá as costas a Lu. E nessa parte eu gostei bastante porque Anselmo defende a Lu. Anselmo já tinha percebido que a Lu era bruxa, mas ele ficou quieto pra proteger ela, né? E ele fica ali no pé do Reid, tipo, meu filho, você tem que ir atrás dessa mulher. Mas Lu acaba caindo nas mãos, nas garras, né, da mãe dela e sendo capturada pra realmente ali finalizar o ritual que ela tinha tentado fazer com a Lu quando a Lu fez 16 anos. E é no começo dessa terceira parte que nós temos mais explicações sobre o que tudo está acontecendo. E não é da boca da Lu. Reid e Anselmo procuram a mãe da Coco, a mãe da amiga da Lu, que também estava ali infiltrada, né, no castelo. Elas procuram a mãe da Coco para que elas tenham mais respostas ali sobre o que está acontecendo, porque nem a Coco tem essa noção. E a mãe dela explica tudo isso, dizendo que aparentemente eles acreditam que com o sacrifício da Lu, essa paz vai reinar e tudo mais, e enfim, até conta a história de que eram duas famílias e acabou que essas famílias foram separadas e criou essa rivalidade entre elas. Eles acreditam que é por isso que tem os Chessers, por isso que tem essa comunidade ali que caça e odeia as bruxas. E no atual capítulo que eu estou, né, Reid realmente foi ali em busca da Lu. Mas ele foi em busca porque ele começou a perceber que o bispo colocou outros Chessers, né, ali pra caçar, né, caçar não, mas tipo pra capturar a Lu, né, e ele tem medo do que esses outros Chessers façam com a Lu, então ele decide ele mesmo ir atrás da Lu. Antes de ter essa revelação, né, ali no final da segunda parte, eu tava pensando sobre esse Enemy to Lovers, né, é meio que o tema ali do livro, né, da sinopse, quando eu li, falei, o Enemy to Lovers, né, que são dois extremos, né, ele que caça uma espécie e ela que é da espécie. Mas conforme eu fui lendo o livro, tipo, ele é muito leve, ele não é assim pesado, não tem cenas cruéis, sangrentas e tudo mais, sabe? Então eu pensei que talvez esse Enemies to Lovers realmente, assim, essa parte do Enemies começasse quando Reid descobrisse que Lu é sim uma bruxa. E realmente foi bem isso. O Reid, quando descobre que Lu é uma bruxa, ele se sente traído. E é igual eu falei, tipo, um monte de sentimentos passando pela cabeça dele que ele não consegue ali entender muito bem eles na hora. Mas eu achei assim a parte do Enemies um pouco fraca. E levando em consideração toda essa questão do livro, não é um livro pesado, não é um livro assim, sabe, cruel, eu gostei. É um Enemies to Lovers mais leve. E é isso, meus caros. Volto em breve quando eu terminar esse livro e eu sei que vai ser surtos. Ada da Blanche enxerga padrões únicos. Ada da Mirouche utiliza aditivos únicos. Pétalas de lavanda podem induzir o sono, mas sangue de morcego, cerejas ou 1 milhão de outras coisas podem funcionar também. Depende da bruxa. Então, todas as bruxas de sangue são como você. Pela que uma sobrancelha irônica, achando graça. Se são todas bonitas de tirar o fôlego, ou eu quero dizer. Já sentiu? Minha tia é a bruxa Lavoisa. Reid soltou um poder no mar. Então, meus queridos leitores, eu terminei esse audiobook. A última parte foi muito eletrizante, porque era a parte em que a Lu, né, tinha sido sequestrada pela mãe dela,
teve toda aquela confusão no início, né, da terceira parte, de sendo revelado que a Lu era uma bruxa e o Reid virando as costas pra ela e ela sendo filha do bispo, enfim, todas aquelas grandes revelações que causaram muita confusão. Então a última parte, essa terceira parte, foi eletrizante, assim, muitos acontecimentos, uma corrida contra o tempo para salvar a Lu e impedir os planos da mãe da Lu. E essa corrida claramente que foi do Reid, da Coco, né, também amiga da Lu, que queria salvá-la. Então esse trio, Anselmo, Coco e Reid, fizeram de tudo para salvar a Lu. Ficaram ali tentando descobrir mais informações sobre a mãe da Lu, o porquê que a mãe da Lu queria fazer tudo isso e como eles poderiam resgatá-la. Então sim, pela primeira vez vemos... Pela primeira vez não, mas assim, Chasers e bruxas se uniram para salvar a Lu. É claro que o Reid não tá ali numa posição de Chaser tão oficialmente, né? Mas ainda assim ele não deixa de ser um Chaser. E nós temos também outras revelações sobre o Reid e seu passado. Quem era a sua mãe. Então assim, nessa última parte nós temos muitas revelações que são um ponto forte para deixar o leitor curioso para o próximo livro e justamente dar indícios ali do que vai ser realmente o plot do segundo livro dessa trilogia. E é claro que a grande ameaça da mãe da Lu, ela não foi extinta. Então não foi uma cena final, ali, uma pequena batalha em que houve realmente o fim ali desse plot. Então ela só foi apenas ali apaziguada ali no momento, mas ela ainda está viva, ela ainda está solta. Então, com certeza, veremos a mãe da Lu novamente nos próximos livros. Eu acho que não só isso, mas também sobre a revelação da Lu ser filha do bispo. Então, é claro que isso vai ter um impacto no Chasers, em toda a igreja. Então, também é um ponto a ser explorado no segundo livro. E o que eu posso dizer, assim, pra vocês, no geral, desse livro, é que foi um livro que me surpreendeu muito. Como eu falei no último wrap, né, como eu falei aqui na última atualização pra vocês, eu esperava que fosse ser um livro mais dark, que o Enemies ali fosse ser mais pesado, mais cruel. E acaba que não é um livro tão cruel assim. Ele tem ali algumas coisas crueldades, a Lu foi obrigada a ser uma ladra, né, viver nas ruas. Enfim, todas essas questões, mas não tem tanto ali crueldade, maldade. Acaba sendo um livro mais suave. Mas que não, assim, me deixou decepcionada, sabe? Eu me surpreendi porque a autora, ela tem, assim, essa pegada mais leve, o livro, mas ela construiu os personagens de uma forma muito boa. Então, ainda assim, eu fiquei interessada na Lu, eu fiquei interessada no Reid, e o romance dos dois também foi muito bem construído. Então, assim, a gente vê as emoções sendo afloradas, a gente vê eles colocando esse preconceito de lado, para que as emoções se unem. Então, esse livro sim me surpreendeu, não era o que eu esperava, e eu gostei bastante da história. Foi uma história assim suave, Enemies to Lovers, mas assim, maravilhosa, gostei bastante e estou ansiosa para o segundo livro, gente. Sim, estou ansiosa para o segundo livro e já irei começar a ler em breve. É claro que irei gravar vlog para vocês desse segundo livro, então fiquem ligados. E foi esse o vlog, foi esse livro que eu li aqui no Audible. Se você quer saber mais informações sobre o Audible, eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de informações. Se você é membro Prime do Amazon, você tem direito a 30 dias de teste gratuitos. Então vai lá testar, vai ouvir bastante livro. Não só livros, podcasts, enfim, bastante conteúdo muito interessante em português, inglês e outras línguas também. Eu vejo vocês no próximo vídeo.